eu quero ver sua face. Oh, me leva, me leva, Senhor, me leva no trono, sua beleza. Me leva, me leva, ao sala do trono, mostra sua beleza. Eu quero ver sua face. Me leva, me leva, ao sala do trono, mostra sua beleza. Eu quero ver sua face. Me leva, me leva, aleluia, sala do trono, aleluia, mostra sua beleza. Eu quero ver sua face. Me leva, aleluia, sala do trono, aleluia, mostra sua beleza. Eu quero ver sua face. Nous sommes arrivés au moment de partager la parole de Dieu. Chegamos no momento de partilharmos a palavra de Deus. Onde estás? E se que o amigo, Levanta a sua voz. o tomboli mongongo na yo, Entregue este momento entre as mãos de Deus. Roma o matisi mongongo, o présenter moment o epai na Nzambe. Oremos em nome de Jesus. Tobondeli na kombo na Yesu. Dis au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur de te parler. Peça ao Senhor, diga ao Senhor para te falar. Dis à lui de t'enseigner cet après-midi. Para que Ele te possa ensinar nesta tarde. Qu'il t'aide à comprendre les messages d'aujourd'hui. Que Deus te ajude a compreenderes a mensagem de hoje. Et à les mettre en pratique. E pô-la em prática. Prie de cette manière au nom de Jésus. E ore desta maneira em nome de Jesus. Éternel Dieu, notre Père, merci pour ces moments. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado por este momento. Nous confions ces moments entre tes mains. Nós confiamos este momento entre tuas mãos. Aussi, nous te confions nos cœurs. E também te confiamos os nossos corações. Que tu nous parles, Que o Senhor nos fale. que tu nous instruises, Que o Senhor Seigneur, nos dê instrução. au travers de ta parole. Por meio da sua palavra. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.
Merci de m'applaudir. Obrigado por me terem aplaudido. Maintenant, tu peux applaudir le Seigneur des Agora vamos Seigneurs. aplaudir. Gloire, gloire, gloire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glória ao Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. Est-ce que tu es là? Será que estás aqui? Tu es là? Estás aqui? Tu peux saluer ton frère à tes côtés. Podes saudar o teu irmão que está ao teu lado. Sois une bénédiction pour ton frère à tes côtés. Seja uma bênção para o irmão ao teu lado. Tu peux lui dire des bonnes choses. Diga-lhe boas palavras. Tu peux les bénir par tes paroles de bénédiction. E podes o abençoar com as tuas palavras de bênçãos. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, Hoje, amados, nous voulons avancer avec la pensée que Dieu nous a mis au cœur. queremos avançar com o pensamento que Deus colocou em nossos corações. Mais les messages d'hier, je n'avais pas du tout clôturé. A mensagem de ontem eu não tinha encerrado Je vais un peu toucher Donc, quelques il y a points terminado. nécessaires qu'on pouvait toucher là-bas. e vou tocar alguns pontos importantíssimos que devemos tocar. Et ce que je n'ai pas parlé, Hoje. tu les verras dans les syllabis. Celui qui va acheter les syllabis, O que eu não consigo, não poder falar hoje estará no fascículo para quem comprar o fascículo. amen. Amém? Oui, on peut écrire les références bibliques qu'on va développer aujourd'hui. E podemos escrever as referências bíblicas que vamos ler hoje. 2 Rois 2, Segundo livro dos Reis. 2 Rois 2, Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verset 1 jusqu'au verset 6. versículo 1 até versículo 6. 2 Rois 2, Segundo livro dos Reis, 1 à 6. capítulo 2, versículos 1 a 6. Tu peux aussi écrire Pode Jean estar. 11, Podes também escrever João 11, Jean 11, 6 à 8. João 11, 6 a 8, Jean 11, 6 à 8. João 11, 6 a 8. Et tu peux aussi écrire le même Jean 11, mais le verset 16. Vais escrever no mesmo João, capítulo 11, vais escrever o versículo 16. Jean 11, 16. Vais escrever João 11, 16. On peut aussi écrire 1 Samuel 17, 28 à 30. Vais escrever primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 28 a 30. 1 Samuel 17, 28 à 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 28 a 30. Ok, faisons la lecture. Façamos a leitura. Nous sommes dans 2 Rois 2, 1 à 6. Estamos no livro de Segundo de Reis, capítulo 2, versículos 1 a 6. Lisons la parole. Façamos a leitura da palavra. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils allèrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Faça a leitura em nome de Jesus. Je pense Segundo que- livro de Reis, Non, pour gagner le temps, para ganharmos o tempo. Amen. Amém. On s'arrête là, Vamos parar por aí. on peut s'asseoir Podemos nos tomar o assento et nous applaudissons pour le Seigneur e Jésus-Christ. aplaudimos para o Senhor Jesus Cristo. Shalom. Paz do Senhor. Ok, bien-aimés, Amados, nous sommes là, nous allons partager la parole de Dieu. estamos aqui e queremos partilhar a palavra de Deus. Nous sommes presque à la fin de nos 14 jours de jeûne et prière. Estamos praticamente no fim dos nossos 14 dias de jejum e oração. Je vois des gens venir en délestage E vejo as pessoas a virem em cortes, dia sim, dia não. et il y en a aussi d'autres qui viennent en retard. E outros também que vêm em atraso. Je ne sais pas si ce message est en train de prendre les places dans vos vies, Parece que esta mensagem está a tomar, não está a tomar lugar em vossas vidas. ou soit aussi on ne veut pas les pratiquer. Ou também não querem praticar. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de partager le thème intitulé Le jeûne et prière, la clé de la restauration et de la domination. Sim, amados, estamos a partilhar o tema o jejum e a oração, a chave da restauração e da dominação. Et nous sommes en train d'étudier les raisons qui font à ce que les enfants de Dieu n'aiment pas ou ne pratiquent pas le jeûne et prière. Estamos a estudar algumas razões pelas quais os filhos de Deus não gostam de praticar o jejum e oração. Et jusque-là, hier, on était à la 6e raison. E até aqui, ontem chegamos a partilhar a sexta razão, Qui fait à ce que les enfants de Dieu ne puissent pas pratiquer le jeûne et prière. que faz com que os filhos de Deus não pratiquem o jejum e a oração. On l'a intitulé Les barrières des esprits méchants. Intitulamos as barreiras dos maus espíritos. Nous avions vu comment le diable incite les gens à ne pas faire les choses de Dieu. E vimos como é que o diabo incita as pessoas a não fazerem as coisas de Deus ou a não obedecerem à voz de Deus. Et c'est depuis le ciel qu'il a commencé à inciter les anges qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus plutôt, E é desde os céus que o diabo começou a incitar os anjos para eles rebelarem-se e hoje nós os chamamos de anjos caídos. et c'était à peu près un tiers des anges de Dieu qui étaient influencés par le diable, incités dans le mal, et ils étaient tous précipités avec lui. E é mais ou menos um terço de anjos que o diabo incitou-lhes no mal e levou-lhes à rebelião, influenciando-os, e eles foram todos precipitados com ele. Et une fois sur la terre, Uma vez cá na terra, il a aussi influencé Adam et sa femme Ève. ele também influenciou a Adão e a sua mulher Eva. Et eux aussi ont abandonné la présence de Dieu, ont désobéi à Dieu. E os dois também abandonaram a presença de Deus e desobedeceram a Deus. Et hier, on a beaucoup parlé sur ça. E ontem falamos muito acerca deste assunto. Et j'avais dit ceci, le diable est toujours prêt à nous empêcher
de faire tout avec Dieu, de faire pour Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. E ontem nós vimos que o diabo está sempre disposto a nos impedir de fazermos coisas com Deus, para Deus, Et ce que Dieu nous demande de faire. e aquilo que Deus nos diz ou nos manda fazer. Mais lui, il veut que nous puissions faire ça avec lui. Mas o diabo quer que nós façamos as coisas com Ele, ao Oh. invés de fazermos com Deus. Il veut que nous fassions des choses avec lui, pour lui, et ce que lui, il nous demande de faire. Ele quer que façamos as coisas com Ele, para Ele e aquilo que Ele nos manda fazer. Et nous avions lu hier Matthieu 4, 8 à 10. Ontem nós lemos em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, Où la Bible dit que le diable a transporté Jésus dans une montagne très élevée. C'est d'ailleurs ici que nous commençons aujourd'hui. C'est le reste du message d'hier. onde o diabo levou a Jesus num monte muito elevado. Et tous ces versets, on en a déjà avec nous E todos esses versículos nós já temos conosco depuis hier. desde ontem. Et comme le message d'hier n'était pas terminé, j'avais promis qu'on va commencer ici avant d'entamer ce qu'on a préparé aujourd'hui. E como a mensagem de ontem não conseguimos terminar, eu prometi que havíamos de começar hoje pela mensagem de ontem. Et si nous n'arrivons pas à terminer, plutôt à entamer ce que j'ai préparé aujourd'hui, E se não conseguirmos começar o que eu preparei para hoje, Amen, Amém. Alléluia, Amém. on va développer ça demain. E vamos falar acerca disso amanhã. Donc on continue d'abord là où on s'était arrêté. Les lectures qu'on a fait, c'est pour les messages qu'on va partager aujourd'hui, si Dieu le veut. E a leitura que nós fizemos é para a mensagem que vamos partilhar hoje, se Deus assim o quiser. Et ce qu'on touche là, c'est ce qu'on avait laissé hier, on avait déjà fait la lecture et on en a dans nos cahiers ces références bibliques. E o que nós estamos a falar, do que estamos a falar é do que nós falamos ontem e temos essas referências bíblicas. Oui, j'avais la pensée de m'arrêter là, hier, E là où on s'est arrêté hier. tinha o pensamento de parar por aí, por onde paramos ontem. Mais je vis aussi que la partie qu'on a laissée, c'est trop important aussi. C'est pour cela que je vis qu'on doit continuer, on doit continuer, on doit continuer. E a mensagem de ontem era muito forte, apesar disso, a parte onde nós terminamos, a que restou, também é de muita importância, então devemos continuar, vi que devemos continuar. Et je ne suis pas une personne de dehors, je suis de dedans, de la maison. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut toujours récupérer nos retards avec moi. Amen. E por outra, eu não sou uma pessoa de fora, não sou uma visita, eu sou alguém daqui de casa. E a qualquer momento nós podemos continuar a falar daquilo que ainda não tocamos. Ok, le diable a transporté le Seigneur Jésus dans une montagne très élevée. O diabo transportou o Senhor Jesus a monte muito alto. Amen. Oui, c'est le point qu'on avait partagé hier. Foi o ponto que partilhamos ontem. On l'a intitulé Les barrières des esprits méchants. E intitulamos as barreiras dos maus espíritos. Où nous avions dit que l'une des choses qui nous empêche de jeûner et de prier, Onde nós dissemos que uma das coisas que nos impede de jejuar e orar ce sont les barrières que le diable et son équipe mettent devant nous pour nous empêcher de ne pas servir Dieu, surtout de ne pas jeûner et prier. são barreiras que o diabo coloca diante de nós para nós não servirmos a Deus. Donc nous continuons avec la même pensée. Continuamos com o mesmo pensamento. Et là, bien aimé dans le Seigneur, E aí, amados no Senhor, le diable va transporter le Seigneur Jésus-Christ dans une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. o diabo vai transportar o Senhor Jesus a monte muito alto e vai lhe mostrar todas as glórias do mundo. Et leur gloire, la gloire ici c'est au singulier. Mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles. Alléluia. Glória dele. Il parle de plusieurs royaumes du monde, mais une seule gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares.
Alléluia. Aleluia. Et là, bien aimé dans le Seigneur, le diable est venu encore inciter Jésus à ne pas servir Dieu. E aí, queridos, o diabo veio mais uma vez incitar a Jesus a não servir a Deus. Il vient l'inciter à ne pas jeûner et prier. E veio para o incitar a não orar e não jejuar. Premièrement, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. E primeiramente disse-lhe, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Alors que Jésus était en jeûne et prière, Enquanto que Jesus estava jejuando e le orando, diable viendra lui inciter une mauvaise chose qui pouvait lui empêcher de faire ce qu'il devait faire avec Dieu. o diabo veio incitar-lhe com maus pensamentos para não fazer algo que ele podia fazer para Deus. Vous voyez comment le diable il nous incite à faire d'autres choses, des choses contraires à la pensée de Dieu, les choses contraires à ce que Dieu veut que nous fassions, les choses contraires à ce que nous pouvons faire avec Dieu. Vem como é que o diabo ele vem para nos incitar de fazermos coisas contrárias às coisas de Deus, contrárias ao pensamento que Deus tem para que nós façamos para Des Ele. choses contraires à ce que nous pouvons faire avec Dieu, E coisas contrárias daquilo que nós podemos fazer com choses Deus. contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Coisas contrárias daquilo que Deus nos pede para fazer. Alléluia. Aleluia. Et les choses contraires E coisas contrárias que nous pouvons faire pour Dieu. que nós podemos fazer para Deus. Et là, nous comprenons une chose, Aí nós entendemos uma coisa. que le diable n'aime pas que nous puissions servir le Seigneur. O diabo não ama que nós sirvamos o Senhor. Il n'aime même pas voir les enfants de Dieu jeûner et prier. E nem sequer ama ver os filhos de Deus jejuar e orar. Ce n'est pas premièrement, il ne veut pas que nous jeûnons, il ne veut pas que nous servons Dieu. Ce n'est pas premièrement parce que quand nous jeûnons, nous prions, nous les combattons. Ce n'est pas encore le combat que nous menons contre lui, non. A barreira que ele coloca não é que se nós orarmos ou jejuarmos, nós estamos servindo a Deus. Não é isso ainda. Ou nós estamos ali combater, não é isso. Alléluia. Quand le diable nous empêche de jeûner et de prier, Quando o diabo nos impede de jejuar e orar, sa première pensée n'est pas d'abord nous combattre parce qu'en jeûnant, en priant, nous les combattons, non. o seu primeiro pensamento não é de nos combater, porque jejuando e orando nós o combatemos. Não é isto. Mais la première pensée du diable, Mas o primeiro pensamento do de diabo nous empêcher de servir de Dieu, nos impedir de servir a de Deus, nous empêcher de jeûner et prier, de nos impedir de jejuar e c'est orar, parce qu'il aime prendre la place de Dieu dans notre vie. é porque ele ama tomar o lugar de Deus em nossas Il ne nous vidas. combat pas d'abord. Ele não nos combate em primeiro lugar, Il fait la lutte de la place de Dieu dans notre vie. ele faz uma luta disputando o lugar de Deus em nossas La vidas. première des choses que le diable cherche, A primeira coisa que o diabo procura, quand il t'empêche de jeûner, quando te impede de jejuar, quand il t'empêche de venir à l'église, quando te impede de vir à igreja, quand il t'empêche de prier, quando ele te impede de orar, quand il t'empêche de jeûner, quando ele te impede de jejuar, il le fait premièrement parce qu'il veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Pas premièrement pour t'empêcher de les combattre, non. Premièrement pour prendre la place de Dieu dans ta vie. quando o diabo te impede de orar, te impede de jejuar, te impede de vir à igreja, te impede de servir, te impede de adorar, não é porque ele quer te combater para você lhe servir, mas ele te combate para tomar o lugar de Deus, primeiramente para tomar o lugar de Deus na tua vida. Bien-aimés, l'une des grandes luttes que les enfants de Dieu doivent faire. Uma das grandes lutas que os filhos de Deus devem Est-ce que vous fazer, m'écoutez? será que me L'une des ouvem? grandes luttes que chaque enfant de Dieu doit faire Uma das grandes lutas que cada filho de Deus deve est de fazer ne pas céder la place de Dieu au diable dans sa vie. é de não ceder o lugar de Deus ao diabo na sua vida. Parce que c'est un objectif majeur pour le diable. Porque é grande objetivo para o diabo. D'occuper ton cœur à la place de Dieu. Ocupar o teu coração no lugar de Deus. Alléluia.
Dans cette histoire de Matthieu chapitre 4 que nous venons de lire, E esta história de Mateus capítulo 4, que nós acabamos de ler, il nous l'exprime. nos exprime. Il a pris Jésus, il a élevé Jésus dans une haute montagne. E ele tomou Jesus e o levou a um monte muito alto. Et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. C'est quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Ele disse que te darei tudo isso se prostrado me adorares. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu A Bíblia diz que só adorarás ao Senhor teu Deus de tout ton cœur de todo o teu coração et tu le serviras lui seul. e só a Ele servirás. C'est la même réponse que Jésus aussi a donnée au diable. E é a mesma resposta que Jesus deu ao diabo. Et le diable dit à Jésus de s'agenouiller devant lui et de l'adorer. E o diabo disse a Jesus de se prostrar, de se ajoelhar diante dele e o adorar. Un jour, Pierre a voulu s'agenouiller devant l'ange. Il a dit non, non, ne t'agenouille pas. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur, ton collègue du service. Ne t'agenouille pas devant moi. C'est lui qui mérite l'adoration. Celui qui mérite que vous puissiez vous prosterner devant lui, c'est le Seigneur. Alléluia. E dia Pedro viu um anjo, ele queria se prostrar para adorar. Ele disse: não me adores. Eu não sou o Senhor. A Deus, Ele é quem merece a adoração. Alléluia. Amém. Même un jour, Mesmo dia, les apôtres ont opéré des miracles. os apóstolos operaram milagres. Les gens ont appelé ces apôtres Mercure, Jupiter. Ils ont voulu se prosterner devant eux. Ils ont dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne sommes pas des dieux. Alléluia. E as pessoas queriam os adorar, as pessoas estavam adorando eles, dizerem que um é Mercúrio, o outro é Júpiter, mas eles disseram não, nós não somos Deus. Alléluia. E não merecemos adoração. Mais le diable, lui, il veut ça. Mas o diabo, ele quer isso. Et il a commencé cette pensée depuis le trône. E ele começou este pensamento desde os céus. C'est depuis le Là, le trône qu'il trône. avait cette pensée Que ele teve este pensamento de prendre la place de Dieu. de tomar o lugar de Deus. Le diable envie la place de Dieu dans ta vie. O diabo, ele quer, ele cobiça o lugar de Deus na tua Et vous vida. savez, le diable envie la place de Dieu dans ta vie. Diga ao teu próximo, o diabo cobiça o lugar de Deus na tua vida. Boyebi bato nyonso Sabem todas as pessoas. banviaka bato na ndenge ya mabe, ce sont la race du diable, la race du diable. Todas as pessoas que cobiçam os outros são a raça do diabo. Alléluia. Amém. Ils veulent prendre la place d'autrui. Eles querem tomar o lugar de outrem. Omoni muninga na elamba kitoko, elambo ifale ezala yanga. E vê a outra com uma boa roupa, diz: essa roupa devia ser minha. Omoni na cabelo na kitoko, cabelo ifale ezala yanga. E vê a outra com um cabelo bonito, vai dizer: esse cabelo devia ser meu. Omoni muninga na mobali na kitoko, mobali ifale ezala yanga. E vê a outra com seu marido bonito, vai dizer: esse marido devia Omoni ser muninga meu. muna mwasi mwasi ifale ezala yanga. E vês o outro com a mulher dele, vai dizer: esta mulher devia ser minha. Alléluia. Muninga Alléluia. sali fête ne anniversaire kitoko, anniversaire ifale ezala yanga. E a outra ou o outro festejando o seu aniversário, Quelle uma race. boa festa. Quelle race. E vais dizer: essa festa devia ser minha. Que Alléluia. raça é Il y a esta? des jaloux comme ça. E há pessoas invejosas Ngam assim. komoko un certain frère azala pe na piva kenda bela pe liboma. E dia, certo irmão que também esteve conosco na Pedra Viva, À l'occasion de voltou rien. para o Congo, ele À ficou l'occasion de rien. maluco. E À l'occasion de do rien. nada, Na pour sa voiture RAV4 na ngane zaki non ya sika. eu dirigia o meu carro, o RAV4, ainda estava novo. Ya sabimane na piva pour asoto kamaka na eso ki évangéliste. Le quoi pas zaki mulai. E ele tinha saído da Pedra Viva, autoproclamou-se evangelista, como era alto, grande, então deu-se o título. Aye abandi ko mena senga na nzela to kutani na ikana mona atelemi singa na telemi abandi ko finga. E eu
Conduzindo o carro, ele deu um sinal para que eu Obima na parasse, eu église parei. toswana te. Yo moko bima na ndenge na yo. E saíste da igreja, não discutimos, Toza pe binemi te. saíste, Na foste kompena pe embora te obima so sozinho. eponani. Não somos inimigos, não Ele não compreendi pena porque guerra, saíste e não havia E nenhuma pe te guerra. ozaki na groupe mo ba rebelle. E também não havia nenhum Obima yo grupo de moko. rebelião, Como no saíste igreja e musu. foste sozinho. Abando menace ngai. Começou a ameaçar. Para menace na ye. Nas suas Papa ogi ameaças, ayebi na benga papa ogi na foi base. Aba o mutu Papa bayaka. Gui estava, ele sabe porque eu depois tive que Wana chamar kote o na Papa ofana Gui. Oscar Riba vana kene viana. Naquela altura eu estava a viver no Oscar Riba. Lokwa telefone ezaki na kati ya voiture na bengi papa ogi boyana na base ya po. Awa ba menace nga na baba, je ne comprends pas. E eu chamei rapidamente o Papa Gui, venha rapidamente com o irmão Bacé, porque estou a ser ameaçado aqui Siko na na rua. munoko na ye loko emarkanga eza nini? Bilo O que mi bala ele loba. dizia na sua boca, uma das coisas que me Po tambo marcaram, na ba jeep. Poza na mwasi ya mbinga. Oh. Hallelujah. Papa ogi ayebi histoire. Wana za wana papa ogi. disse-me, porque você anda com carros, já anda com Jeep e tens mulher grande. Hallelujah. Oh. Siko jeep na nga esali o problème. E o meu Tombinga carro mwasi na nga. tem problema Bakangi porque a minha omisso. mulher ser grande. Te fecharam os Alléluia. olhos. Luka mwasi ya mbinga soza na posta, né? Procura mulher grande se você precisa. Sala effort pour sua jeep. Faça esforço para teres um Ba carro, um destiné na Jeep. biso se ande mo te. O destino de todos não é o E na mesmo. suka lobi poza na église munene. Oh. E no fim disse, porque você tem uma igreja grande. Alléluia. Ngana yaka na église te. Eu quando vim não trouxe igreja. Alléluia. Il y a quelque chose qui a fait, c'est que l'église existe. E há alguma Peut coisa que grandir aconteceu et para que grandir. haja a Alléluia. existência da igreja e crescimento da Et j'ai igreja. compris qu'il y a qui jalousie. E compreendi que era inveja. Jalousie mal placée. Jalousie mal placée. Era uma inveja. Alléluia. La Portugal koloba. Alléluia. Inveja moko mabe. Uma inveja sem fundamento. Alléluia. Amém. Dans le monde, c'est comme ça. O mundo é assim. Et mutalo lenge boye, E pessoa como esta, sans réfléchir mingi, sem refletires muito, c'est kalinga koma lokola yo, quer dizer que quer se tornar alinga como zwa lokola você, yo, quer ter como você, alingi pe mwasi na yo. e também Alléluia. gosta, também quer ter a sua Lobango. mulher. Amen. Ce n'est pas ça. Não é isso? Non. Basta maminga, basta belle. Há muitas mulheres grandes. Vous voyez, c'est Vê ce qui est le diable. o que o diabo, Bien aimé, si vous voyez quelqu'un te jalousé, il veut devenir toi. amado, se Il ne veres veut pas alguém, devenir comme toi, mais il veut devenir toi. Si Il veres- veut avoir ce que toi, tu as là. se veres alguém a te invejar, entenda que essa pessoa não quer se tornar como você, mas essa pessoa quer se tornar você, quer estar no teu lugar. Et là, mutu mususu, Pessoas aqui ahomona nde nzambe atomema yo ndo ozo évoluer. podem ver como é que Deus Okoza modèle mpo na ye. está a te levar e a evoluir, pode se tornar um modelo para ele. Akojalouser yo te. Ele não te vai invejar, Akoenvie yo na ndenge ya mabe te. ele não vai, Mais akolinga amekola não yo. terá inveja de ti, Parce que mas tu es un modèle, tu es un bon exemple pour lui. ele vai querer. Il veut aussi que lui aussi soit comme toi dans un bon sens. Dans un bon sens. Ele vai querer ser como Ça, tu, ce n'est pas un num problème. bom sentido, Alléluia. sem nenhum problema. Est-ce que vous comprenez? Será que me entendem? C'est pour cela que le diable Por isso é que o diabo t'empêche de venir à l'église, te impede de vir à t'empêche de igreja, gêner, te impede de jejuar, t'empêche de servir Dieu, te impede de servir a t'empêche de Deus, faire ce que Dieu te demande de faire, te impede de fazer aquilo que t'empêche de Deus te pede faire para pour fazer, Dieu. te impede de fazer para Deus. Alléluia. Olingo pesa mbongo pour l'église, tamso esala eloko moko. Te impede, quando você Por quer dar sentir, dinheiro para a igreja fazer alguma coisa, Na vai tigana. ter um bloqueio. Après utiliser É melhor eu mutu, tirar, tamso pe yombo pe eu na deixar. tigana. C'est le Eu diable. deveria Tu fazer as une isso, bonne idée. aquilo, uma boa ideia para a igreja, uma boa coisa para a igreja. Et quand depois il vem aquele, t'empêche, é melhor eu deixar. E quando Il ele te va impede, vouloir que tu le fasses pour lui. ele vai querer que tu faças para ele. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. É isso que ele fez com Jesus. Il a voulu que Jésus lui donne la place de Dieu le Père. Ele queria que Jesus lhe desse o lugar de Deus, o Pai. C'est pour cela qu'il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui.
Por isso é que ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. Et le diable veut recevoir ce que le Père devrait recevoir dans ta vie. E o diabo quer receber aquilo que o pai devia receber da tua vida. C'est pour cela qu'il a dit à Jésus de s'agenouiller, de se prosterner et de l'adorer. Alors que se prosterner et adorer, c'est réservé seulement au Dieu, le Père. Alléluia. Por isso é que ele queria que Jesus se ajoelhasse e o adorasse, enquanto que o prostrar-se e adoração está reservada somente a Deus Pai. Et il dit, tu m'adores et je te Il dit- donnerai tout ça. Tu me adores e eu te darei os reinos. ou a glória. Alléluia. Et puis ça ne va pas le diable a combattu nous yote liboso. Diga ao teu próximo, o diabo não te combate ainda em primeiro A lugar. combattu no place ya nzambe na vie na yo. Em primeiro lugar, ele combate o lugar de Deus na tua vida. Alingaka zwa place ya nzambe na vie na yo. Ele quer tomar o lugar de Deus na Yebi tua se vida. kotikele yango te. Diga ao teu próximo, não deixe para Yebi ele se este soko lugar. tikeli ye. Se tu deres a ele Biloko nyonso nzambe esengeli azwa na vie no ye mutu andozwa yango. tudo quanto Deus deveria receber na tua vida, o diabo é quem vai receber. Akozwa adoration ya nzambe. Vai receber a adoração de Deus, Akozwa baofrande ya nzambe. vai receber as ofertas de Akozwa Deus, louange ya nzambe. vai receber o louvor Akozwa de Deus, service ya nzambe. vai receber o serviço de Deus, Akozwa obéissance ya nzambe. vai receber a obediência a Deus. Nyonso esengeli okosalela nzambe ye mutu akozwa yango. Tudo quanto tu deves fazer para Deus, é o diabo quem o receberá. Yebisa ye kobosana te. Diga-lhe, não te esqueças. Soki opesi ye yango, Se tu deres, yesu alobeli oyo moko. Yebisa ndeko apemi, Jesus yesu disse alobeli uma oyo moko. coisa, diga ao teu próximo. Alléluia. Aleluia. Le voleur ne vient que pour O ladrão Voler. vem para détruire roubar, et tuer. destruir e matar. Soki opesi ye place ya nzambe, Se lhe concederes o lugar de Deus osali oyo esengeli osalela nzambe, e fazeres o que devias fazer para mpe olio Deus, osala na nzambe osali na satana makambo oyo esengeli osala, e em vez de fazeres com Deus e fizeste com o diabo Suka, aquilo que devias suka. fazer para Deus, akoyiba oyo nyonso ya malamu oza na no final de tudo vai te roubar Akobebisa tudo de nyonso bom malamu que oza você na yango. tem, vai destruir tudo de bom que tu akoboma tens nyonso malamu oza na e vai yango, matar tudo de bom que mpe tu tens akoboma yo bokende na ye lifelo. e vai te matar e vai te levar para o inferno. Alléluia. Aleluia. Il aime avoir ce que Dieu doit avoir dans ta vie. E ele gosta de ter aquilo que Deus deve ter na sua vida. C'est pourquoi il met des barrières devant nous. Por isso ele coloca barreiras diante de Des nós. barrières que nous avions intitulées les barrières des esprits méchants. Barreiras que nós intitulamos barreiras dos maus Bien aimé, espíritos. quand il faut faire quelque chose pour Dieu, quand il faut faire quelque chose avec Dieu, et que tu ne le fais pas, comment on a encore raté, ah, nous autres l'aimons. Non. Souvent, c'est le diable. Quando deves fazer algo com Deus, deves fazer algo para Deus e não consegues fazer, não vê só, o corpo ficou cansado. Muitas vezes é o diabo. Betela nzambe maboko. Aplausos para Deus. Tolembi pe. Ce Ah, n'est estamos pas toi, ce n'est cansados. pas ton corps, ce n'est pas la fatigue. Não é, isso não tem nada a ver contigo, nem o teu corpo, mas é o diabo. La preuve en est que ce bakiti bomba wa boum. Yo mutaliboso ko kima koleka biso nyonso po lakisa ke oza na fatigue te. A prova é que se aqui largasse uma bomba explodir aqui, serás o primeiro a procurar o caminho e como vais correr, vai mostrar que você tem Nabengaka muita bapeti energia babeta mais do que kano wana todos. bayaka na nsima babetaka kano boum. Okotala moto alobi alembi ndenge okima mbangu koleka biso E nyonso. se chamamos aqueles meninos que eles ficam a bater o chumbo na parede, vamos chamar um aqui que vem aqui com chumbo, mesmo se ouvirmos aqui um barulho, verás como é que serás o primeiro a procurar o caminho para fugir. En plus nene na biso eloko moko. E quero mais dizer, Oyebi soki oye na église sabes, quando vens à igreja kolingaka te omemamaka na fatigue na yo. e não se deixa levar no teu cansaço, Eya signe ya mabe. não é um bom sinal. E soki É um diable, mau sinal. soki diable to bandoki, to bademo bana likambo baosala yango na kati na yo. E se o diabo ou os bruxos tiverem algo para fazer, eles vão fazer na tua vida. So balingi badécourage moto azoteya baodécourage na nzela na yo. E se quiserem desencorajar o pregador, vão Soki desencorajar balingi balembisa por bandeko meio baza de ti. pembeni baolembisa nzela na yo. Se quiserem cansar, desmotivar os irmãos que estão ao teu lado, vão desmotivá-los por meio de ti. Eza malamu te.
e não é bom. Lelo oye na église, Quando vens à balobi igreja otelema yo tika ye na poids na yo. e quando dizem para se levantar e você fica com o teu peso. D'abord, ozo honorer Nzambe te. E em primeiro lugar tu não honras a Ozo Deus. honorer pasteur te to modérateur ta zo diriger. Não honras o pastor ou o moderador que está a dirigir o En plus, culto. ozali baku mpona non seulement moto diriger, même bandeko bafandi baotala yo. Batalaka, babwena bango koloba me babi. Ah, oh pe jara mutu ndeni. Donc ozolakisa lolenge ozali liboso ya Nzambe. E és um tropeço para os irmãos que estão ao teu lado quando dizem vamos nos colocar em pé e você não consegue levantar, não consegues fazer nada que te dizem para fazer no culto. En plus, bamingi oyo naza malade, oza no malade te. On lelo obima na église bato babimi baya guéri, ba maladie nyonso bato bayaki nango ekweli likolo na. E quando dizem vamos nos colocar em pé, vamos fazer isso ou aquilo, você sempre diz, ah, estou doente. Por isso é que todos quando vão sair, os que estavam doentes vão sair curados e toda a doença deles vai cair sobre ti. Alléluia. Aleluia. Il faut faire attention quand nous sommes dans la présence de Dieu. E devemos ser atentos na presença de Je me Deus. souviens quand on était encore dans les groupes de prière, E me lembro quando ainda estávamos nos grupos de oração. on était debout en train d'adorer Dieu. Nós estávamos adorando a Deus Um jour, em pé. Et il y avait un service de délivrance qui avait commencé. E havia começado um serviço de libertação. Quelqu'un qui avait un esprit mauvais, l'esprit mauvais est sorti. Alguém que tinha mau espírito, esse mau espírito saiu daquela pessoa. Et les gens qui étaient distraits, E as pessoas que estavam distraídas. Telema au boy, Sambela au boy, não. adorer au boy, Adora, Beta Maboko au não. boy. Il y avait Levanta-te, une não. sœur au moli mo ala rabima que na Aplaude, kota na não. lokolo directement bani ko vimba. E wana kutu bamba so ezala ina ngote. E houve uma irmã que estava sentada. Quando aquele espírito mau manifestou-se, saiu da vida da pessoa que estava possuída, entrou diretamente na vida da pessoa que estava distraída Lokolo e bando a vimba, perna lokolo ya começou nzoko. a inflamar diretamente como de um elefante. E sengela ba kambiba ki nsuko bonde la ponai. E os dirigentes tinham que ir orar em Donc favor l'esprit est daquela irmã. sorti de quelqu'un dans O l'église. espírito E saiu que eu de conheço alguém na muito, igreja sou daqui e distrait. entrou na vida de outra pessoa que estava distraída. Quand tu viens de la présence de Dieu, quand tu viens à l'église, bien-aimé, concentre-toi na makambo yeko sana église. Quando vens à igreja, vês a presença de Deus, concentra-te naquilo que vês fazer na igreja. Alléluia. Aleluia. Sinon te diable akotilo ba barrière pour pousser na présence de Nzambe to ba bénédiction ya culte te, pe okoma barrière pour na bandeko mosusu. Senão o diabo vai colocar-te barreiras para você não se aproximar da presença de Deus e vai fazer com que sejas também barreira para os outros, os demais irmãos que estão ao teu lado. 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 17 a 18. Eza toujours ba passage to komaki lobi. São as passagens que nós lemos Autre sera qui ontem. lelo, je pense qu'on va partager ça demain. E as que nós lemos hoje, vamos partilhar Voyons voir Amanhã. comment Dieu va nous conduire. e veremos como é que Deus vai nos conduzir. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18, A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, c'est Paul qui em disait, 1 qui a Tessalonicenses, écrit aux Et Paulo Thessaloniques, escreveu aos Thessaloniciens, Tessalonicenses, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non des cœurs, nous avons eu d'autant plus ardent le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Palavra do Senhor. Amen. Là, c'est le grand missionnaire Paul, Este é o grande missionário Paulo, le grand apôtre. o grande apóstolo, C'est lui qui a fait beaucoup plus de missions, beaucoup plus de services que les disciples qui étaient avec Christ. aquele que fez muitas missões e mais serviço, mais trabalho do que aqueles que andaram com Jesus Cristo. Il avait voulu aller chez les Thessaloniciens. Ele queria ir ao encontro dos irmãos de Il dit os irmãos une, même, voire tessalonicenses. même 2 fois, je voulais aller vous visiter.
disse que queria ir uma ou duas vezes para vos visitar. Ce n'est pas par ma volonté que je ne suis pas allé. Não foi de minha própria vontade Il que a eu não bien fui. dit, et la Bible est claire, mais Satan nous en a empêchés. C'est Paul qui le dit. E ele disse, a Bíblia é clara, que foi Satanás que os impediu. Est-ce que vous comprenez? Será que me Paul compreendeste? Mutaoloba, Paulo é quem está a dizer. les grands missionnaires, O grande missionário. les grands écrivains de la Bible, O grande escritor da Bíblia. c'est lui qui s'était rencontré avec Christ. Aquele que encontrou-se com Cristo. Paul aloba que nazali apôtre pas na nzela ya bato mais na nzela ya Yesu Masiya. Ele que diz que eu sou apóstolo, Il a não por défendu intermédio son dos apostolat. homens, mas sim por intermédio Mais de Jesus il avoue, Cristo. il avoue, defendendo o il seu avoue. apostolado. Il avoue que c'était Satan qui les a empêchés. Pas même une fois, même deux fois Mas ele pour ne pas aller là. confessa que foi Satanás que os impediu, não somente uma vez, mas duas vezes, de não chegarem a visitar os irmãos tessalonicenses. Tu n'en es pas pembeni. Pergunta ao teu Et próximo. puis c'est tout ça na chaîne de prière. Diga-lhe, nós estamos jejuando e Tout le monde orando. na semaine ozoya. Te vimos aparecer durante a semana. Bon soki mercredi prochain tout le monde te. E se na próxima quarta-feira Tokoloba nani não empêché tivermos, yo? vamos dizer, vamos Tokoloba perguntar nani quem te empêché yo? impediu. Vamos perguntar quem Loba te tokoloba nani impediu. empêché yo? Vamos perguntar quem te impediu. Loba Satana. Diga Satanás. Na tanga ba groupe de prière to na benge vie maseke. Vie maseke. E no tempo do grupo de oração chamavam o velho de chifres. Alléluia. Donc ce tout le monde te mercredi prochain, tout le monde te vendredi prochain, c'est que vie maseke empêché yo. E se não tivermos na quarta e sexta-feira da próxima semana, então o velho de chifres te impediu. Alléluia. Aleluia. Ya no moni le mo oya kiri to lingo ya te otiga na ndako eza yo te vie maseke. Por isso é que às vezes tu queres vir para o culto e não consegues, permaneces em casa. Então não, isso não é você, não é teu problema, mas sim o velho de chifres te impediu. Olingo ye kiri kite banaka 16h, kite bana 9h30 dimanche, na semaine bana 16h. Yo dimanche olali no ti 9h30 olali, okomi ba 10h30 olamu ki obi na keto na fana ngaka. Kena kena ka. O sala ngo des propositions te vie maseke. Ba evra vie maseke na vina yo. Domingo temos o culto, o nosso culto começa às 9h30 e durante a semana o horário é das 16 horas. No domingo de manhã, ao invés de acordares muito cedo, tu até 9h30 ainda estás na cama a ressonar, até 10 e tal, estás sempre a ressonar e quando tu te desperta, depois ficas, será que dá para ir ou já não dá mais? Atrasei ou não atrasei? Vou ficar ou então não vou? Isso não depende, não é problema teu, mas é o velho de chifres que te impediu de ir à igreja. Amen. Amém. Paul alobi mais Satan nous en a empêchés. Paulo diz que Satanás nos impediu. Alobi vie maseke muta pekisa ki biso. Atila ki biso barrière des esprits méchants. E disse que o diabo, o velho de chifre, nos impediu, colocando-nos barreira dos maus espíritos. Ouvrier qui me retraite, ouvrier basé en retraite depuis avant-hier. Barrière des esprits méchants, ça c'est le véritable vie maseke. E o obreiro que não está de retiro fugiu, enquanto que os outros estão retirados em oração, quer dizer que é barreira que o velho de chifres colocou diante de ti. Qual é a tua razão? Aquela razão é a astúcia do velho de chifre. Aleluia. Est-ce que vous avez longo? Será que estás conosco? Bien-aimé, il faut télémer la cahier. Amado, deves te levantar contra ele. Tala makambo nzambe esenga kaka te ozaka na prière esenga pe nzunzu ya nzoto. Amados, as coisas de Deus não é só você levar tudo em oração, mas também requer a força do corpo. Ou décider pe ozwi pe nzoto non ezotia o kilo o déplacer yango ti oye nango na église. E decidires e o corpo que está a te pôr peso, está a te mostrar que está pesado, não vai aguentar, você levanta este corpo e desloca esse corpo e vens até a igreja. Alléluia. Alléluia. Ce qui a empêché Paul, les grands missionnaires, à qu'il y ait une mission à Zanaki Nango. Bon, yo. Se
Paulo, o grande missionário, ele o impediu para não ir à missão. E agora tu. Bien-aimé, quand tu envisages de faire quelque chose avec Dieu, Amados, deves saber quando intentas, pensas, programas em fazer algo com Deus. ou soit tu veux faire quelque chose pour Dieu, Ou então queres fazer alguma coisa le para diable Deus. aussi ne reste pas, il ne croise pas les bras. O diabo também não fica aí Lui parado. aussi Ele se não cruza lève, os il se braços. lève pour t'empêcher de Ele le se faire. levanta para te impedir Les gars, de quand ils disent, fazer. ah, tu fais que l'église, il n'y a pas de télé pour empêcher. E quando você Il pensa, faut não devo jeûner, ir à aquele me pode igreja, empêcher. ele vai se levantar para te impedir. Devo jejuar, ele vai se levantar para te impedir. Il y a un monde, il est en sur chaque alarme, on a alarme, dans ça, on a 0, et dans ça, on a 3e. Alarme, bah, tu es l'eli, au kangeli na alarme, quand on est au panza na téléphone, au kangeli, on a encore, pou, au disiligar, nyonso. Pour nini yo te yo idée na weza laki au sambelo tie pas alarme no bien na gentillesse nyonso mo komi na kanda alarme pona nini vie maseki. E quando tu programas que eu vou orar às meia-noite ou às 3 horas e vais regular o teu alarme naquele horário que você preparou e tocando o alarme no horário, ficas tão irritado, enquanto que quando estavas a programar, fazias com tanta alegria e tanta boa vontade, mas naquele momento que toca você fica irado. Não é teu problema, é do velho chifrudo. Aleluia. Ah, pai. Microna na mbongo te? Esses dias não tem. Pele wana ba osala, tsa nga mawa na mutema pai. Pona na mbongo te mukono ozo mbongo, apele nyoso na opeso, ozo mbongo yoki pena apele ngo pe apesa nini mbongo na tozo kasi kona leki batambele mpia kana pesa nini yote barrière des esprits manchants. Vie maseke. E ficas, quando está se fazendo a arrecadação de fundo, coitado mesmo do pai, coitado da minha igreja. Precisa-se mesmo de dinheiro para fazer isso ou aquilo. Quando Deus me der dinheiro, eu vou fazer isso mesmo. Quando Deus te visitar, vai dizer, nada, meu dinheiro, eu passei muito sofrimento, não tinha dinheiro, agora que eu consegui, vou dar na igreja. Nada disso. Não é problema teu, é do velho chifrudo que coloca aquela má intenção em ti. Aleluia. E cette fois-ci, vraiment, diminua ali a motina ko pesa. Dessa vez, o dízimo não vou comer, vou mesmo dar. Vou dar mesmo na igreja. E Deus vai te fazer a graça. Aujourd'hui 1 million. E terás 1 milhão para tirar aqueles 100 mil. É como problema. Torna-se um problema. Eu disse que eu podia dar, mas 100 mil. Esses 100 mil é muito. E vou dar da próxima. Pela próxima, Deus vai compreender. Deus é quem nos compreende, você não compreende Deus. E não compreendes que o dízimo é de Deus, Ele é quem deve te compreender. E vais gastar. Não és tu. Eu vejo tudo aquilo é para Ele tomar o lugar de Deus. A détruire un jour a bomana oisa finance na yo source finance na pa boma vi na yo. Tudo que ele faz não é culpa tua, tudo isso não é culpa tua, mas é o diabo que quer tomar o lugar, quer tomar o que é de Deus na tua vida e ele quer roubar, matar e destruir. C'est le diable qui t'empêche de le faire. É o faire. diabo quem te impede de fazer isso. Il ne veut pas que tu fasses pour Dieu. Ele não quer que tu faças para Deus. Même pas que tu sers Dieu. Até mesmo que não chegues a servir a Deus. Combien de fois tu décides non, faut servir comme ouvrier. Quantas vezes tomaste decisão que este ano eu vou mesmo servir a Deus como obreiro? 2022, 2022 não 2023 nada. au salité. 2023 também não fizeste nada. 2025 que dia é hoje de 2025? Já terminamos o primeiro mês, já estamos no segundo mês. Les 5, hein? Tous les 6. Hoje é dia 6. 6, hein? 6, 6, 7. 7e jour, 2e mois. Hoje é o 6º dia. Hein? Oh, on a 6, on a 7. Vamos para 7, vamos para 6. 6e. Amen. 6e jour. Aleluia. Hoje é o 6º dia. Mais eu não baniga o site. Até aqui não está fazendo nada. A uma mamã que veio há pouco tempo de Kinshasa.
Mama Serafine, aza na biso. Mamãe Serafina está conosco. École du membre asa kotaki. Na escola de membro, ela já entrou. Yo zo e sali já 8 ans, terminou. 10 ans na Você église já está há ori. 8 anos, 10 anos na igreja, até aqui, 12 nem a 15 sequer anos, passaste não na tem. escola. Mais Mama de Serafine, eu wana za wana sa sali. A mamãe Serafina já Retraite saiu, abavuye já paza. foi na escola e também Akoti já está komba no za ne retiro. ovuye. E deu Ata so na règlement na biso ya kasimo mama boy na opese mba moko. o nome para ser obreira. E Pô, mas tu é mesmo cala, que bazara, nosso bazara, decreto- tá? nós fazemos 6 meses para depois a pessoa poder fazer o pedido para ser obreira, mas pessoa como esta que está Siko a lingo lo mostrar o bani. zelo Bando ka famille. pode ir. É to lia pode famille, malédiction trabalhar. famille. E vais dizer o quê? Que são os bruxos da família, ou a maldição da família, os limites da família? Não. É o velho chifrudo. Yo mo opesa kombo. Tu mesmo deu. Nani? Amen. Waouh, né, eu comprei para Jesus à nord valema. Arrière de moi Satan. E compreendi porque que Jesus dizia. às Acompanhei que vezes, macambo eza vie retira-te maseke de mdego mim, Satanás. Il faut que Porque musica vie Jesus compreendia maseke. que essas coisas Na são bengani coisas vie do maseke diabo, musica não na combo e na eu Yesu. expulso ele longe de mim, eu também expulso longe de ti em nome de Jesus. Alléluia. Oh. Il nous empêche de plusieurs manières. Ele nos impede de muitas maneiras. Quand nous décrétons les jeûnes et prières, Quando decretamos o jejum e a oração, vie maseke lui vient, lui aussi il décrète les combats contre nous. e ele vem, o diabo vem e decreta também combates contra nós. Dans le gars, tu as décrété combat contre lui. Ça a décrété maman combat contre le côté de ça, c'est ça. Ele vem de uma vez e decreta combate contra aquilo que nós fazemos. Diable a combattu na Queremos yote. fazer. Après ça on a nos mimo, on détruire na sima ya ko bebisa nyonso ko za protection na yo, ko s'approcher na Nzambe. Na sima nyonso ko lembiso na ngonda ko attaquer yo. Primeiro, o diabo não vai destruir a ti, ele vai ainda te mimar, vai querer entrar, se aproximar e destruir tudo aquilo que te pode aproximar da presença de Deus. Les gars, Depois é que ele décréter vai jeûne et destruir. prière, pas ya bandi ko combattre jeûne et prière na yo. E quando decretar jejum e oração, ele vem para destruir o teu jejum e oração. Il ne te combat pas d'abord. Ele não te combate primeiro. Alléluia. Il te veut, alingi yo. Ele quer mesmo de ti. Na ndenga bolingo te malingi ndazwa yo na sens wana. Não, Ele te veut. não quer de ti com amor ou por amor, mas ele quer tomar você. Le pra ele. diable ne t'aime pas, O diabo não te ama, mais il te veut. mas ele quer. Yebisa quer le ba alingi yo na sens a kozwa. ele Na quer sens a no bolingo sentido te. de tomar você Alléluia. e não no sentido de te amar. Alingi yo na sens ya kozwa yo pour appartenir na ye. Il te veut pour que tu appartiennes à lui. Ele quer te não no sentido de te amar, mas para que tu possas pertencer a ele. Eloko ya zoluka yango wana. É isso que ele procura de Et on ti. ne faut combattre vie de prière na Por yo. isso deve combater a tua vida A de combattre oração. présence non na église. E combater a tua presença A combater aí musalo na osala igreja. Nzambe. Combater o serviço A que tu combattre fazes pour pra contribuer Deus. te na besoin E église. te combater para não contribuir às A necessidades da combattre igreja. yo pour influencer na mabe. Te combater para te influenciar no mal. Ye azo combattre nde eloko oyo olingi osala mpo alingi azwa yo plutôt alingi azwa yo Ele azo combattre combate- eloko olingi asala alingi nde azwa yo Combate aquilo que tu fazes para ele te mpo tomar. oservir ye Para lhe servires. mpo dépendre na ye Para dependeres dele. yango wana azo combattre oyo oyo olingi osalela nzambe Ele combate aquilo que você quer fazer para Deus. azo combattre oyo oyo olingi osala na nzambe fo sala yango na ye Ele combate aquilo que você quer fazer com Deus, enquanto que ele quer que tu faças com ele. ele azo empêche yo makambo wana olingi osalela nzambe to olingi osala na nzambe wana nde azo combattre oyo ezali devenir na yo azo combattre futur na combattre destinée prophétique na yo. E quando ele combate aquilo que tu deves ou aquilo que tu queres fazer com Deus, ele combate o teu futuro profético. leka Aquilo azo que Deus empêche yo traçou pra osalela ti. nzambe te osala te na nzambe osalela nzambe te osala te oyo nzambe alingi osala azotielo barrière ya makasi oyo ekoéloigne yo na nzambe. E quando ele te impede de não fazeres as coisas para Deus, de não trabalhares com Deus e não fazeres aquilo que é o desejo de Deus, ele te afasta de Deus para roubar aquilo que você tem. bao baservaka nzambe Aqueles que serviram a mpe Deus lelo bakomi na faiblesse mpe batiki e hoje estão fracos e abandonaram. baleka na baprocessus oyo ya diable oyo. E eles passaram por este processo do diable diabo. afeblisaka motu malembe malembe O malembe diabo enfraquece o homem
pouco a pouco. Oza lokola Pouco a pouco. non kuta na nzete te nzete mo moni telemi bo nyati bo mamo ekwei po otala banyama babimi poussière ebimi mais nzete na kasi ezala na bomoi basi balia yango na kati ndenge mpe azosala mpo na yo azolia yo na kati omona kaka chrétien ngwingwi nzoka nde asi alia yo na kati mokolo kaka ekokaka bwa okwei nini nzete te basi balia ye na kati Nunca viste uma árvore spirituellement ososila makasi. A árvore está mesmo em pé, parece uma árvore robusta, mas quando lhe dão uma pancada, ela cai e faz sair tantas formigas e ela não tem vida. Mas essa árvore tinha vida, não tem vida, ela já foi toda ela roída. É conforme o homem também, que o diabo vai roendo a sua vida, vai destruindo, ele vai lhe afastando de Deus. Alléluia. Fica acabado. Alléluia. Aleluia. C'est comme ça que le diable travaille pour nous affaiblir. É assim que o diabo trabalha para nos Et enfraquecer. quand il nous affaiblit, il nous impose sa volonté. E quando ele nos enfraquece, ele nos impõe a sua vontade. Sa volonté est de laisser Dieu, de pécher, de devenir encore pécheur, plus profond, pécheur. E a sua vontade é de abandonarmos a Deus e nos tornarmos pecadores cada vez mais, profundamente mais pecadores. Nous qui sommes destinés à la vie éternelle, lui, il nous amène à la mort éternelle. E nós que somos destinados à vida eterna, ele nos desviando, nos leva à morte eterna. Alléluia. Alléluia. Et diable abundisaka biso na balolenge belé. E o diabo nos combate de várias formas. Oko remarquer bien aimé dans le Seigneur, Notarás, amado no Senhor, donc décréter jeûne et prière. que decretamos jejum e oração. Tam solo bi mikolo yo na kobimate na ozalanga na ndako kotanga Bible. Talvez vais dizer, esses dias não vou sair, estarei em Na casa, servir meditando a Nzambe Bíblia, ndenge esengeli. servirei a Deus da maneira Il n'est conveniente. pas décrété contre yo combat. Ele também vai decretar contra ti combates. Au monde tu ozaki na ba problème te subitement ba problème chirurgical là on ngo kota retraite. E verás que não tinhas problema, subitamente os problemas vão surgir antes de você Mas Nazaré que começar o bien. teu retiro. Nazaré Mas que eu bien. estava bem. Mais ndeni problème kotika na kati ya foyer mbala Mas mo. como é que veio diretamente o problema Comme no na lar? problème na mwasi na ngande. Como é que eu tenho Na problema na com mobile na minha ngande. mulher? Como é que eu tenho Bon problema pas com como meu déranger marido? bo ndenge ni. Mas como é que essa criança está a incomodar C'est assim? le diable. É o diabo. Alléluia. Aleluia. Onungo banda jeûne et prière na yo. Queres começar o teu programa de jejum e oração? Omona voiture et baby. Vais ver o carro terá avaria. O kaka o babengani bana na classe. Ou as crianças foram expulsas da Mona escola. babengi kuna oyo tikaki kuna bakote kuna botika bango wana o azobela makasi bamemi mbango na hôpital apiqué crise. E vão ligar para ti e vão dizer, fulano Okomi aí, troublé. aonde deixaram as Soki aza papa, soki pessoas aza mama, soki anani okomi troublé. lá distante, vão ligar, vão dizer, aqui está mal, fulano mesmo caiu, teve crise, então estamos a correr com ele no hospital. E ficas Aleluia. triste. Obongisi mbongo mpo kino pesa nzambe na mosala na yo mwaka téléviseur ekufi. E Bana moya preparas- batala TV ya sute komi sikoyo fiko fioko maleke donc nzambe na télévision fioko kaka télévision moto eganye nzambe te tobongisa na télévision église esima. E preparas dinheiro para dar a Deus na igreja, para contribuir na igreja, a televisão, pum, avaria. Depois ficas a ver, as crianças vão ter que assistir televisão e começas a ver entre Deus ou as crianças, a televisão, o que é que você vai comprar? Vai te comprar a televisão. O passé journée momba bien. Passas bem o teu dia, Ufana noka pembe na 15h30 obina se préparer na église na ngo bimaka boy. Mwana musala pandi basani nyosa mbele prakatakata kanda. Oko esu église te. Mwana musalo sakana nanga basani nanga na somba sika. Mwana musala te vie maseke. vives perto da igreja e te prepara. Já são 15h30, você se prepara para sair, para vir à igreja, vai assustar, pum, toda a louça de vidro para o chão, todas elas partidas, toda a louça partida, e vai dizer, mas essa empregada fica chateado com a empregada. Não é empregada, é o velho chifrudo. Tamsusu mobali na yo mutu atomboki to asala eloko moko. Tamsu sango moko eyeli yo bandi kotomboka aza na maîtrise o traitant osima yaka na koluka nzambe wana eza bamanevre ya vie maseke apandi basani yango pandi yango ndeni ça va tokosola yango lobi kangisa yango kaka bwaka kuna na tokosola lobi ngai nakende na Partiu a louça, como kimia é que nyonso okei partiu? nawo E fica ainda calmo ainda. E você vem primeiro à igreja, depois vais tratar de todas
toda e qualquer tipo de situação que se levantou antes de vires à igreja. Alléluia. Aleluia. amemaka biso na badistraction mosusu okomona kaka ntan nyonso wana na bagene priere te wana na programme moko te spécial na église oza bien mais soki kaka bakomi kaka ogene priere programme baproblème ekomi oya information kuna balobi boye basali boye do makambo ebandi kobotama comprendre ke eza manevre avie maseke esalama nango naza kuna te ngai na koluka nzambe na ngai. E verás que quando tu te preparas para jejuar, para orar, para vir à igreja, é ali que o inimigo também levanta os problemas. Vais ouvir aqui problema aí, problema aí, problema. Querido, deixa aqueles problemas de lado. Você vem ainda buscar a face do Senhor. Isso são artimanhas do velho chifrudo. Yango wana bien aimé Por isso, amados, soko oyebi ke okozala na bagene priere se sabes que terás jejum e oração, il faut obanda deja koprepara ona losambo malembe. deves começar a preparar antecipadamente em oração o teu programa. Oyebi ke toza na séminaire d'ici 1 mois Sabes que temos seminário, ou teremos seminário banda daqui a koprepara mês. malembe. Começa já a preparar, Yango vai chrétien preparar faut azalaka na devagarinho, journée pouco a pouco. ifaka na journée ne moko a jeûne et prière Por isso é que o cristão deve ter o seu dia, deve ter um dia de jejum e oyo nyonso oração. diable akoprepare ekosalama te soki ekosalama nzambe akopermettre okolonga yango ekodevie yo te na oyo olingi osala. Tudo aquilo que o diabo quiser preparar e tentar contra ti, Deus não vai permitir. Se Deus permitir, Deus te dará vitória sobre aquilo. Alléluia. Yango wana bien aimé Por isso, amados, il faut yeba ete diable atielaka biso babarrière deves saber que o diabo coloca barreiras po diante de nós tokoka jamais para não conseguirmos kosala oyo tolingi tosala mpo na nzambe mpe elongo na nzambe. fazer aquilo que queremos fazer para Deus e com Deus. Alors que le jeûne et prière Enquanto que o jejum e eza a moko oração ya baactivité oyo likolo ezelaka mingi epai ya bana na nzambe. é uma das atividades que os céus espera muitas vezes dos filhos de Deus Mpe efaire tremblaka le monde à ténèbres. e faz tremer o mundo das Le trevas. biso tolingi tojeûne te E quando não likolo jejuas, ezalaka triste sempre que tu não jejuas, o céu fica triste. mais na monde ya ténèbre basepelaka. E no mundo das trevas há alegria. Yango wana bien aimé soki tolobi jeûne et prière Por isso, amado, quando decretamos jejum e mikotisa na oração, yango entra mesmo po neste programa. likolo ezelaka yo ojeûne oprier. Porque o céu espera que tu jejues lero e ozojeûne ores. oprier ozopia defeinte na monde ya ténèbre. Quando jejuas e oras, você coloca derrota no mundo das trevas. Na Bible komona ete bato bamipesaki na jeûne et prière bazalaki puissant. E na Bíblia verás aqueles que deram-se ao jejum e oração eram poderosos. Balongaki Satana, Venceram Satanás, balongaki bademon, venceram os demônios, balongaki même bacirconstance, venceram mesmo até as circunstâncias, balongaki Satana, venceram Satanás, balongaki bademon, venceram os demônios, balongaki même bacirconstance. venceram também as Pe circunstâncias. babujaki génération na bango. E eles marcaram as suas gerações, Bato lokola impactaram as suas basi lokola ba gerações. Esther. Pessoa como Esther, mulher Alléluia. como Esther, Pe bamususu na kati ya Biblia. e outras na Bíblia. Des gens qui ont jeûné, Pessoas que qui ont jejuaram prié. e oraram. Des gens comme Daniel, Pessoas como Daniel, bien aimé dans le Seigneur. amados. Jeûne et prière et comme moko ya parti ya vie na yo. Que o jejum e a oração se torne uma das partes da tua vida. Diable alongolo yango te. Que o diabo não tira de ti. Bien aimé, les jeûnes et prières facilitent l'accomplissement des promesses de Dieu. Amados, o jejum e a oração facilita o cumprimento das promessas de Deus. Quand Dieu te promet quelque chose, Quando Deus te promete alguma coisa, accompagne cette promesse-là par les jeûnes et prières. acompanhe esta promessa por jejum e oração. On a délivré une prophétie pour toi. Uma profecia foi entregue a ti Accompagne l'accomplissement de cette prophétie-là dans la prière. e acompanhe esta profecia que foi liberada sobre ti por jejum e oração. Et ça, très important, bien-aimé. É muito importante, amados. Soki mutaza ko pratiquer les jeûnes et prières Se alguém estiver a praticar o jejum e a oração comme il faut,
da maneira conveniente, foi ya mutu wana ekobanda kokola a fé daquela pessoa vai crescer. mpe nzambe akoutilize mutu wana. E Deus vai usar aquela pessoa. Mutu wana akodomine na spirituel, akodomine mpe na physique. E a pessoa vai dominar no espiritual e no físico. Alléluia. Alléluia. Parce que les jeûnes et prières, c'est l'une des choses qui nous donne l'accès au ciel. Porque o jejum e a oração é uma das coisas que nos dá acesso Qui ao céu. nous ouvre le ciel. Que nos abre os céus. Alléluia. Alléluia. Le jeûne et prière nous éloigne de l'ennemi, le diable. O Viens maseke. jejum e a oração nos afasta do inimigo, do diabo. So do omoni velho ete chifrudo. Satan adominaka yo, likamwa mabe dominaka yo, changer lango face. Banda ko jeûner, banda ko prier pona yango. Bien aimé omona ete likambo wana ko bunga na vino, e ko si la force ko bunga, pe ko bosa na ke, ezalaki lo mwe banda dominer vina yo. Amados, se sentes ou vês, sabes que tens alguma coisa má que tem dominado a tua vida, tome decisão, tome posição, ore e jejua sobre aquela coisa que tem dominado a tua vida, verás que o domínio dela sobre ti vai perder forças. Les jeûnes et prières nous facilitent à servir Dieu. O jejum e a oração nos facilita servir a Deus. Alléluia. Bien aimé, soko lingo se nzambe malamu. Amados, se quiser servir bem a Deus, Jenaka pe priaka. jejue e ore. Est-ce que vous comprenez? Será que me Zaka na entendem? batango prière à mulai, zaka na batango jeûne à milai. Tenha momentos de oração, longos períodos de oração e de jejum. Vous savez bien aimé, okoyi ba koteya, okoza na Amados. connaissance à parole. Podes saber pregar, ter conhecimento da palavra. Mais parole nous en a effet kati na batu, so oza muta jeûne et prière. E a tua palavra, a palavra pregada por ti terá efeito sobre as pessoas se Okoza fores la alguém de jejum. un bon e interprète, un bon interprète, mais si tu n'es pas un homme de prière, obando la mayele na yo molimo ekozala te. E podes ser um bom intérprete se não jejuares e orares. Por isso, vais interpretar pela tua inteligência, mas não pelo Espírito Santo. Namona ale moko ba musicien mo musu mona yembe lobi oyo ayembi na senti présence nzambe mais oyo onde administration na présence nzambe mais olemba noto oleno ka neto ba dingungi mais mo otala bi surtout biso to rabata ba prière bata molimo o comprendre bien que oya beti côté oya molimo ezana ngote ayebi ne bado azana mongo kitoko mais libanda na molimo. Mais mususu ka beti pe mo moni on se ningan onde Marie na Elisabeth ba kutani ale. Alléluia. Ça se fait ngana E sensible maman nzambe. às vezes Mais moi bimisa ezate na tala kana bi sœur frère oyo mais wana oyo senti pe na onction na yo moko senti que présence nzambe ezalia. Mais mususu moni pe na boyaki na présence nzambe bo bimi pe na libanda bo beti tour na rond-point ya Kimpwanza bozongi na victoire après bozongi sur l'église wana siko mususu tazwi notarás que mesmo também as pessoas que cantam, vais ver que tem pessoas que cantam mesmo com unção de Deus, mas tem pessoas que estão a cantar porque tem boa voz e sabe cantar, é mesmo vazia, totalmente vazia. Quando estiverem a cantar, e cantam por saberem cantar, por saberem da música, mas no espírito nada. Eu que sou sensível a isso, eu sinto logo que essa irmã mesmo, está fora. O irmão também está fora. Mutali boso ayembi pe bo senti pe na que non akoti bino pe na kata temple pe na boyeti na chair pe nda donc okutani na nzambe mususu azwi bomo na bimisi bino bobeti tu na kwanza bozongi le mususu akozwa azongisi bino su mususu pa bimisi bino ke bino palanka E quel est ce type d'adoration? Esse irmão, essa irmã está nos levando mesmo na presença de Deus, mas o outro quando pegar o microfone para cantar vai nos tirar fora, vai nos tirar da igreja para os kwanzas, vai nos trazer a cuca, vai nos levar para o palanca, nos levar, quer dizer, tem um outro que vai pegar e vai nos trazer de volta à igreja. Aleluia. Deve buscar muito a Deus. Na ba concert musuko que muna mutu ne nzunzu ne do sala aya nzunzu lokola mwana tekaka bude memo limo exate. E podes também ir, não é só nos cultos que acontece, que isso acontece mesmo também nos concertos. Você vai ver a pessoa cantar com muita força, com muita agitação, mas nada de espírito aí. Aleluia. Muna pepe para do sepela na ele. Vai ver o povo também
alegre. On peut pas c'est peut définition à musique. E o que o povo está a se alegrar é a Combinaison definição da de sons música. agréables à l'oreille. Combinação Y a pas de sons d'esprit. agradáveis aos ouvidos. Não Donc há les espírito combinaison aí. de sons agréables à l'oreille. On a musuni sentiment en zoto. Eh frère, soyez bien. Eh concert ça y makasi mais mon limo exact. Donc le c'est ba toi l'équipe bien exact définition musique, la combinaison de sons agréables à l'oreille. De celle ba toi concert ça là qui toko mais biso ba ta molimo. Les banda. E as pessoas vão para o concerto, ficam aí a jubilar, alegres. Por quê? Porque a definição da música, combinação de sons agradáveis aos ouvidos, é isso que lhes faz dançar, é isso que lhes move, e sentem que está tudo bem. Mas aquele que é espiritual vai dizer, aqui está tudo o contrário, o irmão está fora, bem fora da presença de Deus. Interprète fois Jenaka Priaka. E o intérprete deve Modérateur jejuar fois e Jenaka orar. Priaka. O moderador Prédicateur deve fois jejuar Jenaka e orar. Priaka. O pregador Protocole deve fois jejuar Jenaka e orar. Priaka. O protocolo Sécurité fois deve Jenaka Priaka. Jejuar e orar. Secrétaire Segurança foi também deve Jenaka jejuar e Priaka. orar. Secretário também deve jejuar e orar. Responsable à maman ou maman présidente vice ceux qui ni conseiller il faut que Jenaka Priaka personnellement. E a líder das senhoras, a sua vice-conselheiras devem jejuar e orar. Maman sociale pessoalmente. Jenaka Priaka. A mamãe também do social Oh deve ngana filma kaka jejuar e filmage orar. makambo nzambe senga jeûne prière na foi. E eu makambo sou, nzambe sala makana jeûne prière na kondima ndoko zo filmer ozana foi. eu sou Eza lokola cameraman nyonso te. toda a filmagem deve jejuar e orar. As coisas de Deus são feitas com jejum e oração e fé. Não Aleluia. é como qualquer cameraman. Alléluia. Surtout nous sala nyonso mécaniquement. Senão farás tudo mecanicamente. Alléluia. Aleluia. Les jeûnes et prières donnent l'accès aux choses de Dieu. Mas o jejum e a oração dá acesso às coisas de Deus. Alléluia. So li makama nzambe na vie na yo bien aimé dans le Seigneur, jenaka priaka. Ba don spirituel ko sala ba grâce ko sala ozo la révélation ozo na nguya na musalo do sala. Se desejares as coisas de Deus na tua vida, querido, jejue e ore. Os dons espirituais serão manifestos, a visão será manifesta, jejuando e orando. Le jeûne et prière et sa puissance force na évangélisation. Ba missionnaire wapi bango. O jejum e a oração dá força na evangelização. Os missionários onde estão? Boko gasu gagner ba amte. Já não conseguem ganhar almas. Bo jeûner, bo prier, bo gagner ba amba missionnaire. Jejuem e orem, ganharão almas, missionários. Alléluia. Aleluia. Oh, toqué évangélisation. Toqué mission. Bo jeûner bo Estamos a ir a prier. evangelizar Bo gagner ba amde. e vamos à missão. Como é que vão ganhar as almas? Alléluia. Bible estão a lobi jejuar e orar. oko kota na ndako ya homme forte o prier sans que lié. Yo jeûner to prier te on ngo no délivrer bato bana kata satana bana masumo oko kate il faut ko prier ko jeûner délier nanu lié nanu muto akanga ka bango bongo kende ko délivrer bato wana. Você quer ir na casa de um homem forte, antes de você entrar para poder saquear, para poder tirar tudo que lá tem, você deve primeiro amarrar, você deve lhe fazer imobilizar este homem, para depois você arrancar todas aquelas almas que ele tem distraído, que ele tem destruído. Les jeûnes et prières donnent la force à ma prédication, à mon enseignement. O jejum e oração dá força à minha pregação, dá força ao meu ensinamento. Mon enseignement, ma prédication à la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu, convainc les cœurs, transforme les gens à cause des jeûnes et prières que je pratique, bien aimé dans le Seigneur. A minha pregação tem o poder de Deus, é acompanhada do poder de Deus, tem a força que vem de Deus por causa do jejum e a oração que eu tenho feito. Les jeûnes et prières te donnera la capacité de servir Dieu dans musalo yodo salawa. O jejum e a oração te dará capacidade de servir a Deus no trabalho que estás a fazer aí. Alléluia, ba ouvrier boyo kinga. Aleluia, obreiro. Ba ouvrier bazali awa. Estão aqui. Jeûne et prière ko pesa o capacité spirituelle pour na musalo yo sela nzambe na kati église. O jeûne kate o prière kate ka ko tonga bato. Bien aimé travailler kana unso nzambe te. O jejum e a oração te dará força de bem fazeres a obra de Deus, o serviço divino, e muitos não oram, não jejuam, mas só fofocam. Les jeûnes et prières nous donnent l'accès dans les mondes de la puissance et du surnaturel. O jejum e a oração nos dá acesso no mundo
do sobrenatural. So olingo kota na monde ya puissance pe ya surnaturel zalaka muta jeûne et Se prière. quiseres entrar no mundo do sobrenatural e do poder, seja um homem ou uma mulher de jejum e oração. Demo bando kokima na présence na E yo. os demônios fugirão Bato da tua bakobika na nzela na presença. yo. E as pessoas serão Bademo ekobima na kati ya curadas bato. através Ba de maladie ti. Os demônios ekobika. vão sair das Satana pessoas, ko vão résister deixar yo as te. pessoas, Ba puissance os mabe doentes ko serão résister yo curados. te. Satanás não te vai resistir, Ça os te maus donne poderes l'accès. não te vão resistir. Na monde ya puissance pe na monde E surnaturel. dá o acesso ao mundo do Ozala poder e ao tamsuna mundo do moko tie sobrenatural. bato loboko babiki moko ozali kaka na chair ozoloba makambo ezosalama parce que tu es un homme puissant na jeûne et prière. Alléluia. Et tu domines, tu bouges la génération. E alguém que jejua e ora, querido, mesmo que não impor as mãos àqueles que estiverem doentes ou problemáticos, ele falando, anunciando o evangelho, as pessoas receberão cura, receberão alívio nas suas almas. Bien-aimé, tu es appelé à bouger ta génération avec Jésus-Christ. Alléluia. Amado, é chamado a mover, a mexer a tua geração, a Moi, je impactar bouge ma a tua génération. geração. Alléluia. Impacte a tua geração, porque eu impacto a minha geração. Est-ce que la ninga malambela? Será que me ouviste bem? Faut bem? bouger génération na yo. Deves impactar a tua geração. Mamna lobelo concernant qui hein? As coisas que eu falei ontem te concernam. Hein? Lukanga na suka. Procura-me no fim. Alléluia. Aleluia. Faut bouger génération. Deves marcar a tua Puissance geração. ebiki sayo wana. Il faut Meu poder que skoluka te nzambe, nzambe Deves wana. buscar Deus. Il faut bouger génération. Deves marcar a tua La geração. famille mutu ta bouger génération mais nzamba lingi na nzela na yo ba génération bouge. E Deus quer que através de ti que as gerações sejam impactadas. Alléluia. Est-ce que olandanga malamu? Será que me ouves bem? Ane oyo nzamba kosala eloko moko ya makasi na vie na yo. E neste ano Deus vai fazer uma coisa tremenda na tua Porte vida. nango efungwami. E vejo a porta Omoni eloko aberta. oyo osimbi oyo. Vejo que você Yo ozomona segurou. yango telefone me ngai namoni apesa telefone eloko mosusu. E você vê telefone, mas no lugar Eza do noir, telefone eu eza na vejo outra emblème ya coisa. Angola. Ocomprendre yango. Outra coisa que é preta com o emblema de Angola. Ekala mingi te. E daqui a pouco. Alléluia. Aleluia. Nazomona mutu moko abundisaka place osalaka me mutu yango alali akufi. E vejo alguém que te combate onde tu Omoni trabalhas. karate. E vejo essa pessoa deitada, morta. Alléluia. Dieu est Dieu. Deus é Deus. 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 Nzambe azoyebisanga Deus me diz, yebisa papa diz ao papá, bino mibale boluka nzambe os dois devem buscar a Deus. baprojet boza nango mpo na famille Os projetos que têm pela ezobloke família ezobloke está a me bino bloquear e a mibale bloquear. boluka nzambe Mas os dois devem bosala ne buscar a fût-ce face que de 3 Deus. jours ya prière Façam pelo menos bogene 3 de dias fût-ce de que de 0 oração. heure à 12 heures Das 0 às bino mibale 12 boluka nzambe so bomoni bokoasocie bano bakoki koasocie boasocie E se vous acham que devem priez mpona associar os filhos, projet boza na yango associem, ane orem oyo pelo nzambe projeto que vocês azodéclenche têm. yango azodéclenche E yango neste ano Deus está azodéclenche e a nazomona ekokokisama desencadear. successivement E vejo se une cumprir partie, sucessivamente une uma partie. parte, So comprendre uma não parte, tokoluka uma po parte. manso tokolobango ate. E se compreendes, depois procura-me. Aleluia. Não posso dizer tudo aqui. Why Norvis? Onde está Norvis? Norvis azar. Onde está Norvis? Azo filme, muito mais a caméra, né? Je vais Está, prier pour está lui. a filmar. Leto. Alguém recupera aquela câmera. Là, tu écoutes un escalier, tu écoutes un escalier, n'est-ce pas? Encontrei. Dieu m'avait dit de encontrei prier com pour ele toi, na escada. Deus en me plein disse para culte. orar En por plein ti, culte. em pleno culto. Viens, je vais prier pour toi. Venha e vou orar por Je ti. vais te dire na oreille, Vou te dizer na orelha. likamboyo na pona na prier pour na yo. Por que que eu vou orar por ti? Pour prier nanga Porque a minha oração, na osala. eu vou Bem. orar. Ekozala prier moko na obombe mpe makambo na ipso, hein? Mas eu vou Pour na contar secret, aquilo n'est-ce pas? que eu vou te Ok. dizer. Porque é segredo. Ok. Vai que na pension, né?
Eza déjà? Vixe, já tinhas esse Você aonde pensamento? Já estás a fazer? Eza déjà? Pensionne Eza déjà? Já Ah, tens esse c'est ce que pensamento. Dieu m'a dit. Alléluia. Isso que Deus me disse. Je vais prier pour toi. Tu es Deus. Uza Alléluia. Uzanzambe. Tu és Deus. Là, nakutani na mwana na escalier ebisengelo Quando moko. encontrei-me com Et tu este m'avais filho dit na de prier escada, pour lui Disseste-me para orar por ele, en plein culte em pleno culto, et de lui dire cette orientation que tu m'as donnée. e de lhe dizer essa Et orientação il que vient me de deste. me confirmer. E ele vem de confirmar. Le problème est qu'il a une difficulté financière. O problema é que ele tem uma dificuldade financeira. Le peu qu'il avait, O pouco que ele tinha c'est presque gaspillé. é quase que se gastou. Il a recommencé encore. E ele recomeçou. Mais je vois une porte ouverte financièrement Vejo uma porta abrir-se et financeiramente que tu le bénis e o et tu Senhor accomplis o ce que tu as abençoou mis dans mon e cœur cumpriu et o qui que était déjà colocaste dans no son meu cœur. coração e que já estava no Merci seu d'avoir coração. accompli cela au nom de Jésus. Obrigada por teres cumprido Amen. isso em nome de Jesus. Oui, prière nanga. Deixa Même a minha prière nanga oração. est prophétique. Mesmo a minha oração Hã? é profética. Mbongo ozalaki nango pour réaliser likambo wana O dinheiro que tinhas para eza realizar, gaspillé. já gastaste. E nazomona kaka ndambo mwa moke Vejo só e naomona pequeno sikoyo montante ozotravaille mpo ozoluka bandenge nini bato mosusu bakoki koyede yo pour réaliser yango. e vejo você trabalhar e procurar como Bantre, outras pessoas te bantre. ajudar para concretizar as Hã? entradas. E naomona meme osengi aide pa motu moko. E vejo-te a pedir ajuda a alguém. Dieu Deus va pourvoir. vai prover. Hein? Dieu va pourvoir. Deus proverá Mpo na bino mibale. para vocês os dois. Tu peux aller. Alléluia. Amém. Betela yesu maboko, n'est-ce pas? Aplausos para Deus. Amen. Amém. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole Que o Senhor abençoe a et sua que palavra. l'Éternel vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe Que a sua l'Éternel palavra. bénisse sa Que o parole. Senhor abençoe a sua Que palavra. l'Éternel bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a Que sua l'Éternel palavra. bénisse sa Que parole. o Senhor abençoe a Que sua l'Éternel palavra. bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe Que a sua l'Éternel palavra. bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe Que a l'Éternel sua bénisse palavra. sa parole. Que o Senhor Que abençoe l'Éternel a sua bénisse sa palavra. parole. Que o Senhor Que l'Éternel abençoe a bénisse sua sa palavra. parole. Que o Senhor Que l'Éternel abençoe a sua bénisse sa palavra. parole. Que l'Éternel abençoe bénisse a sa sua parole. palavra. Que l'Éternel Senhor bénisse sa Abençoe parole. a sua palavra. Et que l'Éternel vous bénisse. E que o Senhor te abençoe. Amen. La senti onction prophétique, Senti unção profética, mais il faut te arrêter en wana. nós devemos parar por aí. Amen. Je sais que mutu moko na lobeli Quer dizer que a cada a um comprendre que a nzambe ni quem eu alobeli. falei, entendeu o que Deus queria dizer, o que Deus queria dizer para ele. Et on appelle ça orientation, c'est l'orientation na pessie. E aquele a quem eu dei a orientação, que faça que siga a orientação que eu dei. Esengo na mutu andimeli maloba ya prophétie oyo mpo makambo oyo elobami wuta nzambe ekokokisama na vi na ye. Bem-aventurado aquele que crê as palavras desta profecia, porque elas foram ditas de Deus, vieram de Deus, elobameli ewuta nzambe foram ekolata ditas nzoto por ekokokisama. Deus e certamente se cumprirão. Amen. Amém. Nous allons dire un grand merci à Dieu Vamos dizer obrigado a Deus pour l'impact du message d'aujourd'hui, de sa parole. pelo impacto da mensagem de hoje, a sua palavra. On a reçu un enseignement très fort. Recebemos um ensinamento muito Nous le forte. disons un grand merci. Vamos dizer Prions obrigado a au nom de Deus. Jésus. Oremos em nome de Jesus. Prions au nom de Jésus. Oremos em nome de Jesus. Pesa nzambe merci. Agradeça a Deus. Bondela na kombo na Yesu. Ore em nome de Jesus.
Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta parole et pour son impact dans nos vies, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as instruits, tu nous as bénis par ta parole. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, yoka so sujet mususu. Amado, ouça mais esse sujeito. Ok, kokwesa ba barrière nyonso, ya ba esprit méchant na vie na yo. Vais destruir todas as barreiras dos maus espíritos Ba na tua barrière vida. oyo esalaka ete okokosala nzambe bien te tosala nzambe te. Barreiras essas que te impedem de servir a Deus, Oyo de não empêchaka servir yo bem, ojeûner te oprier que te. te impedem de não jejuares nem Toutes orares. sortes de barrières ekoya na kombo na Yesu. Todo tipo de barreira que caia Baby em ça nome de avec Jesus. autorité au nom de Jésus. Destrói com autoridade em nome de Jesus Cristo. Baby ça, telemela yango. Destrói, Kwesa ba barrière nyonso ba esprit méchant. derruba todas as barreiras dos maus Détruit ba barrière nyonso ba esprit méchant. que caiam, sejam destruídas. Tambola likolo nango kwesa yango. Anda sobre essas barreiras e Ba destrói barrière oyo empêcha ko posela nzambe te. as barreiras que te impedem de servir a Deus. Ba barrière oyo etelemelaka yo po jeûner te. As barreiras que se levantam contra ti Oyo para não etelemelaka yo jejuar po opesa eloko moko te na église ocontribue e te. que te impedem de não Ba contribuir. barrière na na igreja. évangélisation. E barreiras na evangelização. Telemela yango na kombo na Yesu. E levanta-te contra Ba isso. em barrière nome de na Jesus. rôle nyonso koki kojouer na église. E barreira em todas as funções. que você Telemela pode yango au fazer nom na de igreja. Jésus. Telemela yango au nom de Levanta Jésus. contra isso em nome Telemela yango au nom de Jésus. Levanta contra isso em nome Bebisa de Jesus. kweisa. Destrói, derruba. Renda en nul peu sans effet. Renda nulo e sem Na efeito. kombo na Yesu Em nome Masia. de Jesus Cristo. Ba barrière nyonso ezali érigé na diable. Todas as barreiras levantadas pelo diabo. Kambusu mpe na santé na yo po empêche osala nzambe te. Que te impede de servir Na a Deus. famille po osala nzambe Na te. família para não servir Na a Deus. finance po osala Nas nzambe finanças te. para não servir a Deus. Oh, na baami na collègue Nos amigos, nos po osala colegas. nzambe te kweyisa yango. Impede de servir a Bebisa Deus. yango na kombo na ye. Derruba em nome de Jesus. Destrói essas barreiras. Em nome de Jesus. Barreiras que impedem a tua saúde. Para você estar sempre doente, para não servires a Deus. Para não conseguires jejuar. Para estares sempre sob medicação no momento de jejum. Começa a destruir Au nom em de nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que vem te impedir, barreira dos problemas, das notícias de óbito, de notícias de problemas, de dificuldades, de doença, destrói em nome de Jesus. Barreiras que vêm trazer distração, destrói em nome de Jesus. Pessoas que se levantam para discutir, pessoas que se levantam para te impedir de qualquer jeito, destrói em nome de Jesus. Às vezes é na vizinhança, às vezes é onde você trabalha, às vezes é na tua escola, às vezes é onde tu vendes. Destrói essas barreiras de distrações, distração de discussão, distração de problema. Destrói essas barreiras em nome de Jesus Cristo. Aqueles que vêm te fazer tropeçar, kobeti sauma baku, pogo kako genete, pogo kako priete, bebi sango na kombo na Yesu. Ba voisin ba telemelaka yo kaka na moment ya jeûne, na moment ya prière, bayaka na ba discussion, bayaka na ba trouble. Telemela ba barrière wana ya Satana na kombo na Yesu Masia. Bandoki ya famille o batelemaka mpona kosakrifie bato telemela baesprit wana na kombo na Yesu Masia. Basango ya mabe oyo eyaka kaka na moma oyo olingi ogene mpe koprie banda korepousse yango mosika na kombo na Yesu Masia. wana mama titi abondeli mpe aclôturer séance oyo après tokoleka na baannonce mpe na baoffrande. Aí a mamãe Titi vai orar e vai encerrar essa sessão. Vamos passar no momento dos anúncios e no momento ofertório. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós lhe somos gratos, Senhor,
por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um de nós desde o começo deste programa. É bem verdade que até aqui o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor nos tem dado força de nos levantarmos, Senhor, na Tua presença em oração, buscando a Tua face, seja em nossas casas como aqui na igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada papá, cada mamã, cada jovem, cada adolescente que levantou-se, Senhor nosso Deus, jejuando e orando. Acabamos de ouvir que o inimigo, ele busca tirar, Senhor nosso Deus, aquilo que é devido a Ti. Pai, obrigado porque o Senhor trouxe conhecimento a cada um de nós. Aonde nós nos deixávamos levar pelo inimigo, desta vez nós nos levantamos pela força do Espírito Santo em nossas vidas e nós já não cederemos mais a todas as barreiras do inimigo, mas nós nos tornamos mais fortes para derrubarmos sempre as barreiras e nós sairmos mais que vencedores nesta luta ou nestas influências do inimigo. Senhor, capacite a cada um a amar-te mais e mais, a considerar-te mais ainda e a buscar, Senhor nosso Deus, excelência na sua vida cristã. Que cada um de nós se levante consciente e que se levante para marcar a sua geração. Oh Pai, não permita que saiamos daqui vazios, mas que cada um tome esta decisão em seu coração de impactar, de marcar a sua geração em nome de Jesus Cristo, por meio do jejum, por meio da oração e por meio, Senhor, do conhecimento que Ele tem de Ti. Pai, muito obrigado pela vida do Teu servo e obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, que cada um receba aquilo que o Senhor reservou para ele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen.